Uma boa noite a todos. É um prazer, um privilégio chegar até vocês. Damos graças a Deus porque temos aí as redes sociais para levar uma palavra de Deus, uma palavra de esperança a vocês pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a palavra de Deus possa, mais uma vez, gerar fé e esperança na sua vida. Eu quero convidar vocês para ler um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. Salmo do rei Davi. Salmo 23, eu vou ler o salmo todo. São 6 versículos, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verde pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. Ela foi firmada nos céus e pedimos, Senhor, pela Tua graça, que ela seja firmada nas nossas vidas, no nosso coração. Que esta palavra venha trazer fé, esperança, cura, libertação, e que o Senhor possa fazer muito mais, como disse o apóstolo Paulo, sobre tudo aquilo que pedimos, sobre tudo aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o Salmo 23 é provavelmente um dos salmos mais conhecidos por todos. É incrível que, diferente de muitos outros cânticos, o salmista não começa este salmo se irando contra os seus inimigos, ou algo semelhante a isso. Muito pelo contrário. Esse salmo se caracteriza pela bondade e cuidado do pastor com as suas ovelhas. Presta atenção nisso. Uma coisa é você conhecer um livro de um escritor ou poeta. Outra coisa é conhecer o escritor ou poeta. Uma coisa é você conhecer as obras ou a escultura ou uma pintura de alguém famoso, de um artista de renome. Ver e conhecer as obras, por exemplo, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Pablo Picasso, de Renoir, de Monet ou de Van Gogh e muitos outros que nós conhecemos, não significa que você os conhece ou os conheceu, até mesmo tendo consciência e conhecimento da sua biografia ou das suas biografias.
Da mesma forma, conhecer o Salmo 23 não significa conhecer o pastor desse salmo que Davi se refere. Interessante. Em certo período de sua vida, Davi foi intensamente perseguido. Ele passou por diversas dificuldades e até mesmo no meio da sua família. Mesmo assim, encontrou inspiração para nos presentear com este lindo e abençoado salmo. Ele demonstra compreender que é apenas uma ovelha sobre o cuidado do pastor, que é Deus. Assim, sabe que depende dele para tudo e nele demonstra a sua confiança. Com essa introdução, vamos verificar algumas verdades que Davi revela neste salmo, né? Ele começa esse salmo no versículo 1 dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Davi não está dizendo em nenhum momento que vamos ter um luxo na nossa vida, ou status, ou fama. Muito pelo contrário, ele diz que aquilo que é indispensável em nossas vidas, isso nós não vamos ter falta. E que você diga aleluia. Ele revela lá no Salmo 37, versículo 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Diga para você mesmo e para você mesma, como Davi disse nesse salmo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que seja assim na sua vida. Em segundo lugar, Davi revela no versículo 2 que Deus nos dá descanso, Deus nos dá tranquilidade e, mais do que isso, Deus nos dá direção. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Dizem que as ovelhas nunca se deitam até que estejam satisfeitas. Isto é muito interessante, pois mostra neste verso que há um amparo proporcionado pelo pastor, ao qual não vai faltar jamais satisfação, alguma necessidade, e não vai faltar uma tranquilidade e descanso em nossas vidas, graças a Deus. Se formos colocar em contraste, pense no que está acontecendo no mundo hoje. Existe um caos do lado de fora, atormentando diversas pessoas e vidas. Os governantes, os estadistas, os cientistas, os médicos, ninguém sabe o que fazer. Existe um caos atormentando diversas pessoas e vidas. Quando ligamos os noticiários e vemos o que a mídia está divulgando, podemos acompanhar de perto uma calamidade, um horror, um desespero, um pânico das pessoas. Mas Davi revela neste salmo algo muito importante para mim e para você. Deus nos dá descanso, tranquilidade e direção.
Graças a Deus. A terceira verdade que Davi revela neste salmo, né? Deus está sempre nos renovando, nos avivando e aliviando a nossa alma. Versículo 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Esta parte de refrigério é tão importante, tão essencial, que no Novo Testamento foi a mensagem mais pregada por Jesus, os discípulos e os apóstolos. Você sabia disso? Constantemente vamos ver versículos e expressões, verdades de Jesus e dos apóstolos, falando, pregando sobre restauração, sobre alívio, sobre conforto. Quando Jesus disse, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Paulo, o apóstolo do Senhor, dizendo a respeito desta renovação, desse descanso, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. E falando à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos, querido e querida, meu amado e minha amada. A Bíblia diz que nós não podemos desanimar. Pelo contrário, temos que nos encher de ânimo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não no que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isto é, pela fé, pela esperança, pela confiança em Deus, é eterno nas nossas vidas. Então, percebemos que a Bíblia nos guia pelas veredas da justiça. Deus é tão maravilhoso em buscar justiça, que Jesus vai nos dizer sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, disse Jesus, lá no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Amém. Uma quarta verdade que Davi revela neste salmo, e para mim isso é muito, mas muito significativo. Não me faltará proteção e coragem diante do perigo. Diga para você mesmo, para você mesma aí. Não me faltará proteção e coragem diante do perigo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara
e o teu cajado me protegem. Existe um momento difícil na vida de todos nós, que é a morte. Muitos temem a morte. E se Deus nos consegue livrar até deste mal, quão dirá dos outros? Não devemos temer a morte, pois se cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele, conforme afirma o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Estamos passando, queridos, por um período de trevas e morte, mas Deus está conosco. O Senhor, como disse o próprio Davi, que escreveu o Salmo 23 e também escreveu o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim. Veja o que Davi diz nesse salmo. Meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, estamos vivendo nestes dias de adversidades. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. E que isso seja verdade na minha, na sua e na nossa vida. A teu respeito, diz, o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, apesar de todas essas situações, essas adversidades que Davi viveu, apesar disso, esta certeza eu tenho. E nós precisamos ter essa certeza. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E ele termina esse Salmo 27, dizendo, espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Aleluia. Há mais uma coisa. Há mais uma revelação de Davi neste salmo. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. E vai fazer transbordar a sua vida de bênçãos e de vitória. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Versículo 5. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. É verdade, querido, que nós temos alguns inimigos que são diferentes, muitas vezes.
São inimigos que nós podemos chamar dos nossos tempos. As dificuldades, as doenças, a falta de trabalho, a falta de recursos, a ansiedade, as armadilhas, as ameaças que rondam a nossa vida. Deus vai te honrar e fazer transbordar a sua vida de bênçãos e vitória. E eu quero terminar este Salmo 23, esta mensagem, essa reflexão, dizendo mais uma verdade que Davi revela neste Salmo, que está no versículo 6, que é o último versículo do Salmo, né? Não me faltará a presença de Deus em todos os momentos da minha vida, da sua vida e da vida de cada um de nós. Sei, olha a confiança que Davi demonstra nesse salmo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Eu quero profetizar com todas as letras, verdade e nitidez, que você voltará à casa do Senhor enquanto você viver. E você vai desfrutar de uma vida abençoada, vitoriosa e próspera. Amém? Vamos orar. Que você possa ter uma experiência com o pastor desse Salmo 23. Coloque a mão no coração, meu Deus e meu Pai. O Senhor é o meu pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Que esta palavra, Senhor, caia numa boa terra. Que ela alcance e atinja o propósito para qual ela foi designada. Abençoa, Senhor, todas as vidas que nos acompanham neste momento. E que, acima de tudo, que a Tua presença esteja sempre presente nas nossas vidas. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado por tudo. Senhor, abençoa os nossos queridos irmãos e irmãs, ouvintes e amigos, e que tenhamos uma semana, Senhor, cheia de esperança, na certeza que o Senhor vai fazer como nós oramos e como Paulo afirmou. O Senhor pode fazer e quer fazer infinitamente mais, muito mais, abundante mais, sobre tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uma boa noite para você, uma boa semana, e que Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.